Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Seja bem-vindo ao canal Fatos e Crimes 2.0. Bom, gente, neste momento eu vou começar a apresentar o tema dessa semana. E o tema dessa semana ele é sobre as fortes tempestades no sul do Brasil. Bom, gente, deixa eu dar uma explicaçãozinha para vocês antes de eu começar a gravar o primeiro vídeo. Gente, essas informações sobre Santa Catarina elas foram divididas em duas, quase em três. Primeiro, 83, 2008 e 2023. Então eu tive que dividir em três porque é o seguinte, eu senti necessidade porque é bastante informação que eu tenho para passar para vocês. Aí então, por ser bastante informação, eu tive que dividir. Bom, gente, vamos lá. Em janeiro de 2010, uma cena irá marcar para sempre a vida dos brasileiros. Rio Grande do Sul. Gente, aquela época chovia bastante no Rio Grande do Sul e de repente eles foram ver uma ponte. E essa ponte ela estava bem cheia, estava transbordando. Quando de repente essa ponte sobre o rio Jacuí, ela é levada com 30 pessoas em cima dessa ponte. Viu, gente? Detalhe ou não. Quando eu colhi as informações sobre essa ponte, eu vi na Veja, eu vi o estrago que foi feito porque essa ponte caiu. Então tinha muita gente em cima dessa ponte e pelo menos 3 pessoas tinham morrido até a exata fechamento da reportagem da Veja em 2010 e 2 estavam desaparecidas, inclusive o prefeito dessa cidade onde essa ponte caiu. Gente, por que eu decidi falar sobre essa ponte? Porque o Rio Grande do Sul ele vive a pior enchente dos últimos anos. Eu não sei pelos históricos aqui no canal desde 1941. Então, nesse histórico que eu tô falando para vocês aqui, simplesmente essa enchente ela atinge em cheio o Rio Grande do Sul. Olha, gente, detalhe ou não, ontem eu falei de 1983 e coloquei umas informações para vocês, de bastante informação. Olha, o que acontece quando o Rio Grande do Sul ele é atingido por uma enchente muito grande? Primeiro detalhe, tem muitos rios lá, tem o rio Jacuí, tem o rio Guaíba, não pesquisei sobre o rio Guaíba até agora, mal tenho que pesquisar. E tem o rio. Tem vários rios, na verdade. Lá tem o rio Taquari, a região do Taquari, lá do. Aquela região devastada pelo ciclone em setembro. Então é o seguinte, gente. Tem vários rios em Porto Alegre. E quando esses rios enchem, o caos está feito. Em 2010, um rio desse subiu sobre o rio Jacuí e levou essa ponte. E levou com gente em cima. Então, quando eu falei de 1983, que as pontes elas eram levadas pelos rios, aí, gente, eu pude ter uma noção de como que aconteceu aquela época, essa enchente de 1983. Olha, se eu vi uma informação, eu vi uma foto da revista Veja, gente, isso aconteceu em 2010. De 1983 para 2010, tem muito em questão, ou seja, vamos supor
que aconteceu naquela época de 1983, essa cena ela se repete em 2010. Gente, eu nunca vi ao vivo e a cores, mas eu já vi gravado, imagens gravadas, de pontes sendo levada pelos rios. Eu nunca vi. Mas, gente, aqui eu tenho uma noçãozinha básica sobre essa situação. Ou seja, aquela época de 1983, muitas pontes acabaram sendo levadas. Viu, gente? É claro, algumas informações que eu ainda tenho são vãs. Por que eu falo vãs? Porque é o seguinte, eu procuro colher as informações dessa tragédia. Por quê? Porque é claro que ainda o caminho é longo até dezembro. Não sei se eu vou fechar para a terceira semana de dezembro ou a última semana de dezembro para mim falar sobre 1983. Eu vou ter que definir, vou ter que ter uma data definitiva. Mas, gente, aí eu tenho uma noção. Essa ponte que foi levada sobre o rio Jacuí, ela foi construída em 1970. Foi construída há muito tempo atrás. E olha, é claro que eu vi aquela imagem e aquela ponte literalmente ela foi levada nos, como é que eu posso falar para você? Ela foi levada inteira. Ela não foi levada, vamos supor lá um pedaço e o outro ficou. Ela foi arrancada inteira. Viu, gente? Eu tenho relatos e eu peguei esses relatos, acabei ouvindo com o passar do tempo. Eu tenho relatos de pessoas que contam que tinha pessoas em cima das pontes e eu pensei, analiso comigo mesmo, tinha pessoas em cima das pontes em 1983 e a ponte, puf! A ponte era levada pela água. Olha, eu moro na cidade de Erval do Oeste, que faz divisa com Joaçaba, é o Rio do Peixe. Então, de um lado é Erval do Oeste e do outro é Joaçaba. Então é o seguinte, gente, eu só fico pensando e imaginando aquela época, se fosse nos dias de hoje, se esses rios chegassem e subissem nos dias de hoje e levassem essas pontes, olha, simplesmente iríamos ficar isolados. Quase que isso aconteceu a semana passada, mas um pouquinho porque tinha uma previsão de muita chuva e literalmente Luzerna, Joaçaba e Erval do Oeste foram muito bem atingidos. E olha, gente, pasme ou não, quando ocorreu aquela época em 1983, eu comecei a imaginar comigo, porque algumas cenas eu vi por vídeo. Bom, gente, ficou aqui. Até mais. Até daqui a pouco.